Justiça é um conceito que percorre todas as páginas da Bíblia Sagrada. O Deus de Israel ama a justiça. O seu Messias é apresentado como aquele que reina com justiça e governa com retidão. O reino messiânico é um reino de equidade. Jesus, quando promete aos seus discípulos que não lhes faltaria o que comer, o que beber, o que vestir, o faz no contexto do imperativo de que se busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O teólogo Harold Segura propõe que a justiça do reino de Deus seja compreendida em pelo menos 4 dimensões: a justiça retributiva, a justiça distributiva, a justiça restauradora e a justiça reparadora. A retribuição é o conceito mais elementar de justiça na Bíblia Sagrada. Está presente no princípio da semeadura e ceifa. Aquilo que o homem semear é também o que colherá. A ideia de que a cada um o que lhe é de direito, a cada um o que lhe é devido, na proporção em que lhe é devido e a cada um segundo o seu mérito. É assim que se estrutura a lógica de Israel na relação com o seu Deus. As bênçãos prometidas para a obediência têm equivalência nas maldições que são retribuição à infidelidade e à desobediência. Esta é a lógica que está presente na Torá. Por exemplo, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, é um princípio de retribuição. Não é um estímulo à vingança, muito ao contrário. É um estabelecimento de limites para eventuais retaliações. Isto é, a pessoa ofendida não pode retribuir em proporção maior o mal em relação ao dano que sofreu. Por isso, olho por olho, dente por dente. Princípio de retribuição e proporcionalidade. A justiça retributiva é o conceito mais elementar de justiça na Bíblia Sagrada. A segunda dimensão de justiça é a distribuição, a justiça distributiva. Ariovaldo Ramos diz que justiça é o ambiente onde todos desfrutam igualmente de tudo quanto Deus é e de tudo quanto Deus criou. Para que haja igualdade, nós precisamos ir além da lógica de retribuição, de proporcionalidade para o mérito e o demérito. As situações de desigualdade, elas são criadas no contexto das sociedades e não se explicam apenas pelas responsabilidades individuais ou pessoais. Por isso é que a Bíblia Sagrada fala dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros, fala dos pobres como o quarteto da vulnerabilidade, como chamados, porque são pessoas que estão em condição de vulnerabilidade não necessariamente por sua responsabilidade. Os órfãos perderam os pais, as mulheres viúvas perderam os maridos, e numa sociedade estruturada no patriarcado em que a mulher era praticamente uma propriedade do marido, esta mulher que perde o marido encontra-se numa situação de vulnerabilidade social. O estrangeiro, que talvez hoje chamássemos de refugiado, perdeu tudo. Perdeu casa, perdeu a terra onde plantava, perdeu a família, se viu obrigado a abandonar a sua terra. Ou porque uma nação estrangeira, vizinha, uma potência estrangeira invadiu o seu território, ou porque houve um período de fome, uma catástrofe, um cataclisma, mas se viram obrigados a buscar sobreviver em outra situação, em outro contexto, por isso trânsito, por isso transitam em busca de sobrevivência. Estão empobrecidos, mas não necessariamente porque são preguiçosos, indolentes ou não plantaram e por isso não colheram. Por isso que a Bíblia Sagrada reconhece a necessidade de uma justiça distributiva. Presente na lei de Moisés, na Torá, por exemplo, na lei dos respigos, que orientava que os cantos das plantações
não poderiam ser colhidos, e nem os frutos caídos ao chão, porque estes frutos pertenciam aos órfãos, às viúvas, aos estrangeiros, aos pobres. Um pobre que estivesse numa plantação, colhendo os frutos das bordas da plantação, não estava invadindo uma propriedade privada, não estava roubando o fruto do trabalho alheio, estava exercendo um direito estabelecido na Torá de participar de tudo quanto Deus distribuiu, criou e colocou à disposição da família humana no princípio da justiça distributiva. Por exemplo, o ano do jubileu. A cada 50 anos, os escravos eram postos em liberdade, as dívidas eram quitadas e canceladas, as terras que haviam sido entregues e confiscadas para pagamentos de dívidas eram devolvidas aos seus proprietários originais. E isso fazia com que a sociedade se reequilibrasse, que as relações de desigualdade fossem se ajustando. Essa é a ideia de justiça distributiva, que vai além da lógica de mérito, de distribuição conforme retribuição por proporcionalidade. Muito provavelmente, na boca de Jesus, a justiça distributiva encontrou um lugar de muita eloquência na parábola dos trabalhadores da vinha. Jesus conta que um homem saiu para contratar trabalhadores para a sua vinha e saiu logo cedo e contratou alguns. Às 9 horas da manhã voltou e contratou outros trabalhadores, ao meio-dia, às 3 da tarde e também às 5 da tarde. Ao final do dia, no pôr do sol, aquele homem foi pagar o salário dos trabalhadores. E todos se surpreenderam porque ele pagou o mesmo salário para quem começou a trabalhar às 6 da manhã, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e às 5 da tarde. Isso fere radicalmente o nosso senso de justiça retributiva. Mérito, proporcionalidade, avaliação de homem-hora, produtividade, remuneração do trabalho. E é claro que os trabalhadores disseram, isso não é justo. Sim, não é justo no princípio de justiça retributiva, mas é justo no princípio de justiça distributiva. Porque a vida humana não pode ser submetida à lógica de cálculo de mérito para que sobreviva, e para que sobreviva com dignidade. Uma sociedade que remunera os seus trabalhadores apenas na proporção daquilo que conseguem plantar e colher, é uma sociedade que a longo prazo gera morte, gera desigualdade e gera morte. Em nenhum momento a Bíblia Sagrada disse, e Jesus não disse, que aquele homem que foi contratado para o trabalho ao meio-dia não estava lá às 6 da manhã. Não está dito na parábola que os trabalhadores que foram contratados às 3 horas da tarde não estavam lá também às 6 horas da manhã, às 9 horas da manhã. Diz apenas que eles não foram contratados. E quando o dono da vinha passa ao final do dia, quase 5 da tarde, e encontra mais um homem na praça, pergunta, você não está trabalhando? E a resposta foi, ninguém me contratou. A resposta foi, eu gostaria de trabalhar. Eu estava aqui esperando a oportunidade de trabalhar. Eu quero trabalhar, mas não tive oportunidade de trabalhar. Então foi contratado e recebeu ao final do dia o salário equivalente a um dia de trabalho, não importando se trabalhou das 3 às 6, das 5 às 6, do meio-dia às 6. Não é justo? Não é justo no princípio da justiça retributiva, mas é justo no princípio da justiça distributiva. Imagine que aquele homem, dono da vinha, pagasse a proporção do trabalho. O salário do trabalhador era equivalente a um dia de trabalho.
era o suficiente para um dia de vida, para sobrevivência digna para um dia, 1 denário. Se ele recebe menos do que o suficiente para um dia, bom, ele vai passar fome. Ele, a família dele. E ele não vai passar fome apenas um dia, ele vai passar fome 2 dias, 3 dias. Ele vai morrer de fome. A médio e longo prazo ele morre de fome. A sociedade meritocrática que submete a vida humana à lógica de proporcionalidade de mérito gera morte, gera desigualdade. É isso que nós vemos no mundo de hoje. Um mundo com riqueza suficiente para que todos tenham vida digna, mas riqueza concentrada, riqueza mal distribuída, riqueza acumulada, uns com tanto, outros com tão pouco e ainda outros com nada. A justiça do reino de Deus, ela vai além do mérito, da retribuição proporcional. A justiça do reino de Deus é atenta à condição de vulnerabilidade do ser humano, especialmente aquele ser humano que nessa condição está, não por responsabilidade sua. De vez em quando eu ouço algumas pessoas dizendo: eu tenho o que tenho porque eu trabalhei muito. E eu fico pensando, quantas pessoas no nosso país, quantas pessoas na nossa América Latina trabalham muito mais do que esses tais e tem quase nada? Nós precisamos repensar os nossos conceitos de justiça. A Bíblia nos oferece pistas: justiça retributiva, justiça distributiva. No próximo episódio, eu falo de outras 2 dimensões da justiça: a justiça restauradora e a justiça reparadora, porque justiça é um conceito que percorre todas as páginas da Bíblia Sagrada. E quem anda com Jesus busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.